Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos ver como utilizar o hook useState para criar e gerenciar estados em React. Bom, nós já vimos que variáveis não funcionam como estado. Nós precisamos utilizar esse hook. Esse hook nada mais é do que uma função que o React nos dá, que tem algumas regrinhas, não é muito importante, mas é uma função. Então eu posso utilizar essa função useState. Se eu começar a escrever aqui, veja que ele já mostra aqui. Então se eu der o tab aqui, ele importa, ou eu importo explicitamente, desestruturando aqui useStates da biblioteca React. Essa função, ela espera, vamos abrir aqui e mostrar o que ela espera. Bom, ela espera um valor, que é o valor inicial do meu estado. Então, o valor que eu dou aqui depende do estado que eu quero criar. Se eu quero criar um estado que vai armazenar um número, eu tenho que dar um número. Se eu quero criar um estado que vai armazenar um texto, eu tenho que dar um texto ou nulo. Se eu quero criar um estado que vai armazenar um objeto, eu tenho que dar aqui um objeto, pode ser um objeto vazio ou nulo. Nesse meu exemplo, eu quero armazenar um número, e vou ter um botão que vai incrementar esse número. Então, eu tenho que dar um número, eu vou dar 0. Essa função useState, ela me retorna uma array com 2 elementos. Então, eu já vou desestruturar essa array aqui, usando o const. O primeiro elemento é o meu estado, o valor do meu estado, que vai mudar ao longo do tempo. Número. O segundo elemento é uma função que eu devo utilizar para alterar esse estado. Eu não posso alterar esse estado explicitamente. Eu não posso colocar número igual a número mais 1, como eu faria com uma variável. Não, eu preciso usar essa função. O nome dessa função pode ser qualquer nome, qualquer coisa. Porém, por padrão, a gente dá o nome colocando set, o nome do estado. Então, se o estado é número, o nome da função é set número. Se o nome do estado é texto, o nome da função é set texto e por aí vai. Muito bem. Agora eu tenho um estado, eu tenho essa variável aqui, que é uma constante, mas veja que é uma constante, mas vai mudar. Por quê? Quem se encarrega de guardar essa informação aqui é o React, não a gente, tanto é que eu posso colocar constante. Toda vez que essa função app for executada, essa linha que vai ser executada e ainda assim esse meu valor aqui vai se manter, ele não vai zerar, ele não vai assumir novamente o estado inicial. Por quê? Porque é dever do React garantir que o meu estado vai se manter ao longo da vida da aplicação ou ao longo da vida do componente. Muito bem, agora eu vou botar aqui o valor número, vou salvar, vamos ver que está aqui 0, o incremento não funciona porque eu não botei nada aqui no handle click. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que utilizar, se eu quero mudar o número, eu tenho que utilizar essa função setNúmero e tem duas formas de utilizar essa função. A primeira vamos ver agora, depois a segunda vamos ver na próxima aula. A primeira forma é passando o novo valor. Então, se eu passar o novo valor do meu estado, ele vai alterar. Então, podemos colocar aqui número mais 1. Vou salvar. Vamos voltar aqui. Vou clicar. Opa, agora está funcionando. Note que toda vez que eu clico, esse valor muda. O que está acontecendo? Bom, vou dar um console log. Não, aqui não. Vou dar um console log aqui. Na minha função app console log, dizendo o componente app foi executado. Vou salvar. Veja que, primeira vez, o componente app foi executado, óbvio, porque a renderização inicial executou o componente app. Se eu clicar novamente aqui, note que o componente app foi executado de novo. Se eu clicar aqui, toda vez que eu clico, ele mostra essa mensagem. Por que ele mostra essa mensagem? Porque o React executou novamente, ou renderizou novamente a função app. Então, essa nossa função setNúmero é exatamente aquele gatilho que eu falei que a gente precisava para dizer para o React, o meu estado nessa função mudou, ou seja, alguma coisa na tela mudou, ou deve ter mudado, você precisa renderizar novamente, ou pelo menos você precisa fazer algum cálculo, alguma verificação para ver se você precisa renderizar novamente. E aí, se você precisar, você vai renderizar novamente. Então, o meu gatilho é essa função e é por isso que a gente tem que usar essa função. Eu não posso vir aqui e colocar número igual a número mais 1, porque se eu não usar a função, o React não tem como saber. Bom, deu erro aqui porque eu usei const aqui, né? Vou botar let. Podia botar let também, não tem problema. Viu? Não dá erro, mas ele não muda aqui e o componente não é executado uma segunda vez porque eu não estou avisando para o React que ele deve renderizar esse componente novamente ou pelo menos verificar se ele deve renderizar esse componente novamente. Então, moral da história, estados em React, nós precisamos usar o hook useState
ou um outro hook que vamos aprender mais para frente, chamado UseReducer.